Muito bom días. dia e boa tarde ou boa noite para vocês, os meus queridos irmãos e irmãs. Deus abençoe todas as pessoas lindas e belas que hoje estão conosco, mesmo que eu sei que o número de visualizações diminuiu um pouco, porque as igrejas e os templos em diferentes lugares no mundo, onde a igreja do Senhor está, eles já abriram. E eles estão se congregando em cada templo. Então, para todos vocês que estão se congregando nos templos, eu cumprimento vocês especialmente e eu peço desculpas de antemão, porque quando eu dou os ensinamentos eu acabo demorando um pouco mais do normal, mas vocês já sabem que esse é o meu defeito, a minha qualidade, como vocês quiserem ver, porque eu me concentro tanto e eu me entrego tanto ao que o Senhor fala na sua palavra, na sua Bíblia, em toda a doutrina maravilhosa que Deus apresenta para nós, que Ele coloca diante de nós desde faz muitos séculos atrás, a doutrina que nos faz estar diante da presença dEle, que nos apaixona. Nós estamos felizes e contentes e alegres, com o coração aberto para o nosso Deus, e agradecemos Ele pela sua misericórdia e pelo privilégio formoso que o Senhor deu para nós de nos fazer conhecer os seus caminhos e a sua palavra. Agradecemos a Deus e nós sabemos que no mundo há milhares de religiões, sabemos que há muitas pessoas também, milhares que não acreditam em Deus. E que há religiões que têm se afastado muito da crença de Deus, da existência de Deus, mas nós acreditamos nele porque Deus tem se manifestado nas nossas vidas. Ele se manifesta, Ele fez milagres e prodígios na nossa vida, Ele nos ajudou, nos abençoou, Ele fala conosco, Ele nos guia, nos orienta por meio de sonhos, por meio das profecias, por meio das visões, por meio de todas essas revelações. Deus tem se mostrado para nós e é por causa disso que nós acreditamos nele e é por causa disso que acreditamos que Deus existe e nós vemos a sua mão poderosa e os seus milagres constantemente e é por causa disso que nos sentimos orgulhosos e felizes também de Deus ter olhado para nós, dele ter nos escolhido no meio de milhares de pessoas que há no mundo e Deus teve muita misericórdia de nós termos a oportunidade de vir aos seus caminhos, conhecer a sua palavra e estar no meio da sua presença. Então, para todos os irmãos e as irmãs, as pessoas recentes, pessoas que vieram pela primeira vez, que estão conosco, para vocês também é esse privilégio e eu cumprimento vocês também com muito carinho e para vocês também está a bênção do nosso Deus e do nosso Pai aqui. E então, hoje, nós vamos meditar no Senhor, vamos aprender o que temos que fazer para agradar o nosso Deus, o que temos que esquecer, do que temos que nos afastar também, para agradar o Pai dos séculos, o Criador e o Dono de todo o universo. A glória e a honra seja para o nosso Deus e vocês podem se sentar nas suas cadeiras e nós vamos cantar para o Senhor um hino com todo o nosso coração. Nós vamos cantar desse jeito, a capela, porque nós queremos também desfrutar da letra, desfrutar da mensagem que esse hino tem, o hino 55, intitulado Livre Estou. Livre, com essa liberdade que o Senhor tem dado para nós, essa formosa liberdade que o Senhor nos deu por meio do Espírito Santo. Então, por causa disso, vamos cantar ao Senhor o hino 55. Yo vagaba mucho tiempo en el error, agobiado en el pecado y el temor. Cuando vi al Salvador y escuché su tierna voz, mi Jesús me hizo libre por su amor. Libre estoy, por la gracia de Jesús, libre estoy, libre estoy, libre estoy. Aleluya, por la fe, libre estoy.
Yo vagaba mucho tiempo en el error, sin pensar en el amor del Salvador. Yo vagaba más y más lejos de mi Redentor, mas ahora por su muerte libre estoy. Libre estoy, libre estoy. Por la gracia de Jesús, libre estoy. Libre estoy, libre estoy. Aleluya, por la fe, libre estoy. Yo vagaba mucho tiempo en el error, mas ahora quiero andar con mi Señor. Quiero oír su tierna voz y seguirle siempre en pos. Gloria, gloria sea nuestro buen pastor. Libre estoy, libre estoy. Por la gracia de Jesús, libre estoy. Libre estoy, libre estoy. Aleluya, por la fe, libre estoy. Bendito y alabado el nombre de nuestro Dios. Glória ao Senhor. Seja para o Senhor. E agora nós vamos abrir a nossa Bíblia. Vamos abrir as nossas Bíblias. Eu gosto muito da Bíblia no papel mesmo. Eu gostaria que nunca tirem a Bíblia no papel, mas que ela continue sendo impressa, porque é tão lindo. Eu sei que agora já tem a tecnologia e as pessoas agora têm os seus celulares e os iPads, as tablets, mas eu adoro papel, vocês sabem por quê? Porque é muito mais fácil ler um verso, voltar atrás e ler de novo. E eu vou para frente, eu vou para trás e consigo meditar no Senhor. Talvez eu destaque uma palavra importante, destaque uma frase, alguma coisa que é muito importante, eu acabo destacando. Mas nesses aparelhos, com a tecnologia, eu não consigo fazer isso. Então, eu desfruto mais esquadrinhar a palavra desse jeito, no papel mesmo. Quando nós estudamos e analisamos e aprofundamos as coisas de Deus e tentamos aprender e entender e compreender as coisas de Deus, é mais fácil no papel, é melhor. O restante é quando você precisa mesmo, não tem mais tempo, então você ouve a Bíblia. Não é que esteja errado, não é errado, nós não estamos proibindo. Mas eu só falo para vocês, se nós queremos estudar a Bíblia com profundidade, é muito mais fácil fazê-lo com o papel. Bem, nós vamos abrir em Efésios no capítulo 1. Nós vamos ler, se der tempo, até o verso 23, que é onde o capítulo termina, porque talvez eu vá falar um pouco em Ezequiel, sobre alguns versos em Ezequiel para complementar aquilo que o apóstolo falou para os Efésios. O apóstolo Paulo, ele escreveu para a igreja em Éfeso. Era uma igreja que ficava na Turquia, se eu não me engano. Irmão Andrés, é isso mesmo? Na Turquia? Lá na Turquia. Para ir lá, eles precisavam ir pelo mar Mediterrâneo. E o apóstolo Paulo, ele viajou muito lá. Ele ia no seu barquinho pequeno, porque não era que nem hoje, aqueles barcos grandes, aqueles iates que existem hoje para o meio de transporte. Naquela época,
do apóstolo Paulo, foi muito difícil o trabalho de evangelizar, mas ele foi no seu barco até Éfeso, até a Turquia, pregar a palavra de Deus num povo, numa cidade chamada Éfeso. Hoje em dia só restam as ruínas dessa cidade, é claro, e tem uma cidade, mas ela fica um pouco afastada do lugar original. Mas o apóstolo, naquela época, ele escreveu para os irmãos lá. E nós hoje vamos ler o que ele escreveu para os irmãos e o que serve para nós hoje daquilo, depois de milhares de anos, mais de 2000 anos. O que serve para nós para aprender e para conseguir praticar na nossa vida normal, no dia a dia com o Senhor. No 1 diz Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Então, ele chamou eles de santos. Toda a congregação, os que assistiam naquela igreja, o apóstolo chamou eles dos santos, santos e fiéis em Cristo. E o que significa os santos? Santo é porque uma pessoa, quando ela conhece o caminho de Deus, ela decide seguir a Deus, seguir nesse caminho. E quando ela decide aquilo, ela continua se congregando na igreja e ela começa a aprender o caminho, a doutrina, a palavra de Deus. E aí Deus, então, chama ela de santo. Ele diz, você é uma santa, você é um santo, porque você é um afastado para a minha obra. Você é um afastado para a minha obra, para os meus caminhos. Então, essa palavra de santo significa afastado. Afastado para Deus. Separado do pecado, afastado do pecado. Então, afastados e afastadas para o caminho de Deus é o que significa a palavra santo ou santa. Nós hoje poderíamos dizer que somos santos. Que nós somos santos. O que acontece é que as pessoas têm interpretado de uma forma errada essa palavra e elas acham que quando chamam alguém de santo ou santa é porque fazem um milagre, por exemplo. É um Deus que faz milagres. Ou uma deusa que faz milagres e é por causa disso que é santo ou santa. Porque hoje em dia as pessoas, elas adoram certos personagens que eles chamam de santos e santas, como São Jorge, como o Santo Antônio, como a Santa Helena, como a Nossa Senhora de Fátima, como São Francisco de Assis. Então, as pessoas, elas falam, não, é que a Santa Helena e a Senhora de Fátima foram mulheres tão santas e elas fazem milagres e prodígios, vou confiar nelas, acreditar nelas e vou pedir para elas em oração porque elas fazem milagres. Mas eles estão perdendo o seu tempo porque aquilo não existe. E eu vou repetir para vocês, irmãos, que santos e santas são pessoas afastadas para Deus. Aquilo não significa que essa pessoa já é perfeita, que já está vivendo em perfeição. Não, ela está no processo da perfeição para se apresentar diante de Deus um dia. Mas como Deus afastou ele, no momento que Deus disse para ele e para ela, me segue, como quando o Senhor disse para os seus apóstolos, ele disse, me segue. E diz na Bíblia que as pessoas deixavam tudo, todas as suas ferramentas, as suas coisas, abandonavam tudo e seguiam o Senhor. Desde aquele momento o Senhor falava para eles, você é santo, você está sendo afastado para o caminho da vida eterna. É isso que significa santos e santas, e é por causa disso que eu falo que nós hoje somos santos e santas, quer dizer que nós somos afastados para Deus, e agora faz falta que nós aprendamos a doutrina, aprendamos a palavra de Deus, como nos comportar na vida, e nos afastar do pecado, e aí um dia vamos conseguir chegar na meta de estar na presença do nosso Deus. Mas por enquanto o Senhor nos chama os santos e santas, ele fala, me traz eles para cá, os afastados, os santos, aqueles que eu afastei para mim. É isso. Então não vamos ficar confusos, e eu estou explicando isso aqui especialmente para as pessoas recentes que ainda não tinham entendido os termos de santos e santas. Então, no verso 1, vejam tudo que saiu de ensinamento no verso 1, onde o apóstolo disse aos santos e fiéis, quer dizer, aqueles que foram afastados e são fiéis em Cristo, que estão na cidade de Éfeso.
Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é o que diz no verso 3, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. O fato do Espírito Santo estar se manifestando em todas as congregações naquela época, primeiramente nos apóstolos e nos profetas, nos discípulos, e depois em todas as congregações que se levantaram naquela época. O Espírito Santo, ele se manifestou em cada homem e em cada mulher, dando o seu Espírito Santo e dando os dons espirituais para todos, distribuindo para eles. Por causa disso, o apóstolo disse: o nosso Deus seja bendito. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, porque Ele abençoou eles naquela época, mas também hoje o Senhor tem nos abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E isso aqui quer dizer estar vivendo no Espírito. Como nós vimos nos versos anteriores e nos capítulos anteriores, viver no Espírito significa viver o Evangelho verdadeiro do Senhor Jesus Cristo e desfrutar do Espírito de Deus, dos dons espirituais, da presença e do governo do Espírito Santo nas nossas vidas. Esse fato faz que nós possamos dizer o que o apóstolo tivesse dito aqui, que nós estamos em lugares celestiais em Cristo. Mesmo que nós estamos vivendo nesse globo terrestre e somos físicos, somos humanos, contudo, o fato de Deus ter nos afastado, Ele ter nos chamado, Ele nos ter diante da presença dEle, ter nos dado seu Espírito e ter feito promessas maravilhosas para nós, de nos dar a perfeição, que um dia nós vamos ser perfeitos e cheios dos dons e do poder de Deus, aquilo significa que nós já estamos morando nos lugares celestiais em Cristo. E isso é a bênção que nós temos hoje, os milagres que Deus faz e a manifestação dele, a misericórdia dele, a sua manifestação, a proteção que Deus dá para nós quando ele nos protege, dá para nós tudo o mais necessário, quando ele abre as portas de bênçãos para nós e nos liberta, nos consola, nos dá paz e felicidade, tudo aquilo significa que nós estamos morando nos lugares celestiais com Deus ou com Cristo Jesus. No verso 4 diz, segundo nos escolheu, diz aqui que o Pai nos escolheu em Cristo, nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, para que nós fôssemos escolhidos, afastados, separados para Deus, afastados do mal ou afastados do pecado, e que nós não tivéssemos manchas diante do nosso Deus. O 5, havendo nos predestinado. Então, ele disse aqui que o nosso Deus nos predestinou, porque ele disse que Deus nos escolheu desde antes da fundação do mundo. E aquilo é chamado de predestinação. Quer dizer, Deus já tinha nos predestinado antes de nós nascermos, antes de Deus ter feito o homem. Esse é o mistério de Deus e assim são as obras de Deus misteriosas. Às vezes são difíceis dos seres humanos entenderem ou compreenderem a obra que Deus faz. Essas obras dele que são tão misteriosas, tão grandes, tão maravilhosas. Quem poderá entender elas? Quem? Somente aqueles quem Deus quer mostrar aquilo. E um dia nós temos a aspiração de estar diante da presença dele novamente e conseguir conhecer esses mistérios, porque há tantos mistérios. O apóstolo Paulo, ele contou que ele tinha vivido uma experiência espiritual onde ele subiu ao terceiro céu e lá ele tinha visto e ouvido tantas coisas numa linguagem que ele não conseguia nem descrever.
ele não conseguiu contar para nós, nem escrever aquilo, porque ele disse que era uma coisa tão misteriosa, tão grande, tão sublime, que na Terra os seres humanos nem falavam esse idioma. Ele não conseguiu interpretar nada do que ele ouviu, nem viu. E esses são os mistérios escondidos de Deus, os quais nós, algum dia, se nós seguirmos em frente no caminho do Senhor, no caminho da perfeição, se nós formos fiéis e firmes e chegarmos lá na meta final, nós vamos conseguir desfrutar e descobrir e aprender todos esses grandes mistérios do nosso Deus. Nós vamos estar na presença do Senhor. E diz aqui também que Deus, havendo nos predestinado desde antes da fundação do mundo, diz que Ele nos fez com um objetivo, com uma finalidade, que está no verso 6. Diz que foi para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis no amado. Foi para isso que Deus nos criou, foi para isso que o Senhor nos predestinou, para que nós louvássemos o seu nome, para que nós adorássemos Ele e venerássemos Ele. Foi para isso que Deus criou o homem. Mas nós vemos que o homem acabou se extraviando, se perdendo, porque o inimigo foi mais poderoso do que os seres humanos e acabou vencendo eles e acabou fazendo eles se extraviarem. E ele acabou tirando eles do caminho verdadeiro e levou eles para caminhos errados, distorcidos, e os homens acabaram não glorificando a Deus como Deus queria, como era o plano original dele. Mas foi por causa disso que o Senhor escolheu um povo para que esse povo louvasse Ele, glorificasse Ele. Ele primeiro escolheu um povo físico, material, mas depois desse povo físico e material, ele acabou escolhendo um povo no sentido espiritual, que é a sua igreja, que é um povo que o Senhor Jesus Cristo, depois da sua morte na cruz do Calvário, ele começou a criar a sua igreja. É um povo espiritual que busca a Deus em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Então, esse é o jeito, a forma como nós, mesmo sendo seres humanos, sendo mortais, sendo matéria física, contudo, a nossa vida é espiritual, porque nós estamos aqui e somos santos, afastados do mal e do pecado para agradar a Deus, porque esse foi o plano do Senhor conosco. Agradecemos ao Senhor. No verso 7 diz: em quem temos, então diz aqui que depois de Deus ter nos feito para o louvor da sua glória, em quem temos, quer dizer, no Senhor, nós temos a redenção por meio de seu sangue. Em Cristo, nós temos redenção por meio do seu sangue e nós temos o perdão dos pecados, porque ele morreu na cruz para o perdão dos pecados. E diz na Bíblia que daí para frente, todos os que se aproximassem dele, acreditassem nele e cumprissem os seus mandamentos, eles iam obter esse perdão dos pecados, segundo as riquezas de sua graça. No verso 8, que fez superabundar, diz aqui que o Senhor fez superabundar para conosco em toda sabedoria e inteligência, dando-nos a conhecer o mistério de sua vontade. Diz aqui que Ele nos fez conhecer o mistério de sua vontade, e nós estamos aqui lendo uma coisa que o apóstolo Paulo escreveu para aquelas pessoas, para a igreja em Éfeso. Contudo, nós estamos aqui hoje perante o Senhor, lendo o que ele escreveu, o que o Espírito Santo deixou escrito para aquelas pessoas, para nós hoje e também para as pessoas no futuro, porque Deus é o mesmo e ele nunca vai mudar. Então diz aqui, dando-nos a conhecer o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito, segundo, vamos dizer, a boa vontade do Senhor para conosco, o qual havia proposto em si mesmo, com a finalidade de restaurar todas as coisas em Cristo na dispensação do cumprimento dos tempos, quer dizer, na época que aquilo tinha de se cumprir. Quando o Senhor na antiguidade falou por meio dos seus profetas, ele disse: nos tempos vindouros eu falarei, eu darei, eu enviarei. Foi o que o Senhor disse. E aquele tempo
aconteceu, finalmente chegou, e aquilo é a dispensação, aquela era, aquela época, aquele tempo, finalmente chegou, aconteceu quando o Senhor veio pregar o seu evangelho na terra e depois se sacrificou na cruz do Calvário. E diz aqui que o Senhor restaurou todas as coisas em Cristo na época exata, no momento exato do cumprimento dos tempos, tanto as que estão nos céus, diz aqui que ele restaurou tudo que está nos céus e tudo que está na terra, as glórias de Deus, aqueles mistérios escondidos, aquela salvação planejada desde antes da fundação do mundo. Aqueles escolhidos, aquele templo espiritual, aquela igreja espiritual que o Senhor Jesus ia construir, aquele templo, aquele tabernáculo de Deus, aquela casa de Deus que é espiritual, tudo aquilo o Senhor restaurou em Cristo Jesus para que aquilo fosse cumprido, esteja se cumprindo e se cumpra. E assim se passaram mais de 2000 anos e ainda está se cumprindo a palavra do Senhor. No verso 11 diz, em união com Cristo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o desígnio de sua vontade, que é Deus, a fim, no verso 12... a fim de nós, os crentes, os santos, aqueles afastados para Deus, a fim de sermos para louvor de sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo. E diz que em Cristo, no verso 13, também, em quem também vós estáis havendo ouvido a palavra da verdade, aqui Paulo falou de nós como se fossem os apóstolos, mas na verdade aqui ele está falando com todos nós, porque o Senhor não somente falou, fez promessas para os seus apóstolos, mas também para todos os seus seguidores, todos os crentes. O Senhor disse, todos os que crerem no meu nome, eu darei isso e aquilo para eles, eu farei sinais, eles falarão novas línguas, quando eles imponham as suas mãos sobre aqueles que estiverem doentes, eles farão milagres, eles farão prodígios. Esses são os sinais para aqueles que me seguirem, para aqueles que acreditarem em mim. Então não era só para os apóstolos, para os profetas daquela época, era para todos os seguidores do Senhor. E é por causa disso que até hoje nós nos consideramos também afastados, santos para Deus. E esperamos no Senhor. Deus também nos fez com a finalidade de nós louvarmos o nome dEle, glorificarmos o nome dEle, servi-lo, acreditar nele, confiar nele, invocá-lo, orar para ele, buscar ele, fazer a vontade dele, agradar a Deus, viver uma vida afastada do mal. É isso que o Senhor queria. Era esse o louvor que o Senhor queria das suas criaturas, da sua criação. E aqui no verso 13 diz que em Cristo, nele, em quem também vós estáis havendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho de vossa salvação, e tendo também crido nele, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E diz... fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O apóstolo, aqui, ele destacou a obra do Espírito Santo. Por que ele quis destacar a obra do Espírito Santo? Porque na dispensação antiga, na época antiga do povo físico que Deus levantou por meio de Moisés, eles não tinham desfrutado do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Eles não conseguiam desfrutar dele. O Espírito de Deus somente vinha às vezes num profeta, usava ele para profetizar, para falar com o povo. Mas o povo nunca desfrutou da presença maravilhosa do Espírito Santo, deles serem guiados pelo Espírito de Deus, deles serem libertados e muito menos deles terem os dons espirituais. Por causa disso, aqui o apóstolo disse que todos nós, havendo ouvido a palavra da verdade, que é o verdadeiro evangelho do Senhor, aquele evangelho de salvação,
tendo acreditado, eles tendo crido, e nós hoje também tendo acreditado nele, em Cristo, diz aqui, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Naquela época, eles também foram selados com o Espírito Santo da promessa, que Deus tinha prometido, e essa promessa diz aqui que é o penhor de nossa herança. Porque Deus disse, eu darei para vocês uma herança para os meus santos, para os santos e santas que me seguem, aqueles que me louvam, aqueles que me glorificam, eu darei para eles uma herança na vida eterna, nos céus. E eu mostrarei para vocês, eu darei um sinal para vocês, eu darei um penhor para vocês dessa herança que vocês vão obter, para vocês acreditarem, para não duvidarem, para não falarem Deus não existe, para que vocês possam entender que Deus existe sim. Então darei para vocês do meu espírito e todos vão ter o meu espírito. É o que nós lemos, por exemplo, em Joel, no capítulo 2, no verso 28, vocês podem ler lá a promessa que Deus fez na antiguidade por meio do profeta, e ele disse, nos últimos tempos, eu darei o Espírito Santo aos meus seguidores, e os homens e as mulheres falarão. Diz lá que aqueles que acreditarem e seguirem a Deus falarão em novas línguas, um idioma ou umas línguas dos anjos. Não eram idiomas materiais, ele não estava falando de falar alemão, inglês, francês, italiano, português, ele não falava desses idiomas, eram umas línguas dos anjos, idiomas de Deus. E ele fez essa promessa que os seus seguidores conseguiriam experimentar essas maravilhas, que eles iam profetizar e que aconteceriam muitos milagres e sinais. Foi essa grande promessa que ele fez para o futuro, para a dispensação que finalmente aconteceu naquela época, que é a era do Senhor, a época que o Senhor se manifestou na terra. Então, o Espírito Santo é esse penhor que Deus daria aos seus seguidores para que eles não fossem tropeçar em qualquer vento de doutrina, para que eles não ficassem confusos com outras palavras, com outros caminhos, que eles soubessem que esse era o caminho da verdade, porque esses são os sinais que o Senhor deixou escritos para nós, para que nós soubéssemos que estamos andando no caminho certo, que nós não estamos errando. Aquilo é o penhor. Os dons do Espírito Santo, a manifestação do Espírito de Deus na nossa vida, a transformação que Ele faz no nosso coração para nos mudar, para mudar a nossa mente, para que nós abandonemos o pecado, para tirar de nós a vontade de pecar. Esse penhor é o Espírito Santo da promessa, é o que diz aqui. E é por causa disso que nós acreditamos que Deus existe, porque Ele prometeu por meio dos seus profetas e está cumprindo hoje conosco. Então, o 14 diz que é o penhor de nossa herança com a finalidade da redenção da possessão adquirida para louvor de sua glória, que diz até o dia depois da sua morte, quando nós estivermos na presença de Deus, é onde vai se cumprir totalmente as maravilhosas promessas do nosso Deus. Mas além de Joel, que eu já falei para vocês de cor, Joel capítulo 2, 28, vamos ver o que diz em Ezequiel 22 também, no livro do profeta Ezequiel. O livro do profeta Ezequiel, no capítulo 22. Nós vamos ler rapidamente até o verso 27, do 1 até o 27. Parece como se fosse meio comprido, não é? Mas nós não vamos ler todos esses versos, nós só vamos ler alguns poucos ou rapidamente. No 1 diz, veio a mim a palavra do Senhor. Nós estamos lendo em Ezequiel? Ezequiel 36, irmãos. É por causa disso que eu achei que não concordava com o que eu tinha aqui.
Eu estava lendo no capítulo 22, mas na verdade, Ezequiel, capítulo 36. Peço desculpas, por favor. Por causa disso, que eu estava achando que esses versos não concordavam com o que eu falei. Então, em Ezequiel, no capítulo 36, no verso 22 até o 27, mas eu vou pular alguns versos porque é muito comprido. Eu só vou ler um pouquinho aqui. Eu vou ler desde o verso 22. Mas aqui no 36:1, Deus disse para o profeta Ezequiel, ele disse: Tu, filho do homem, profetiza aos montes de Israel, quer dizer, aos reis de Israel. E dize: Montes ou reis de Israel, ouvi a palavra do Senhor. É o que ele disse. Então aí começou a profecia para eles, começou a profecia para os reis do povo de Israel. Mas aqui o Senhor aqui reclamou com eles, brigou com eles por causa da sua desobediência. Ele reclamou com eles, mas o Senhor também ameaçou eles ao respeito do castigo que eles iam receber por causa dessa desobediência. E em todo esse capítulo, o Senhor disse para eles, por vocês terem desobedecido, por vocês não terem sido obedientes, por vocês terem menosprezado as minhas obras, as minhas bênçãos, eu castigarei vocês e afins. Contudo, no futuro, o Senhor disse, contudo, no futuro eu tenho um plano maravilhoso. O Senhor não disse para eles abertamente, explicitamente, desde antes da fundação do mundo eu tenho os meus predestinados. Desde antes da fundação do mundo eu já afastei um grupo de pessoas que vão se chamar santos e santas, que são afastados para Deus. Eu já predestinei eles antes da fundação do mundo. O Senhor não disse para eles assim abertamente por meio do profeta Ezequiel para eles, mas ele fez eles entenderem isso. Depois do Senhor falar todas essas coisas por ele estar com raiva, ele disse, mas no futuro, essas são as bênçãos que eu tenho para aqueles que me obedecem, aqueles humildes e simples que têm um coração aberto para mim. Observem o que é para eles. No verso 22 ele disse, portanto dize a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não faço por vós, ó casa de Israel, o quê? Abençoar aquele grupo de seguidores do Senhor no futuro. Seguidores que eram a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E o Senhor disse para eles, eu tenho grandes bênçãos, mas eu não estou fazendo por vocês, os que estavam naquela época presentes. Ele disse para eles, é para os do futuro. Ele disse aqui, não faço por vós, ó casa de Israel, mas por causa de meu santo nome que profanastes vós entre as nações aonde chegastes. Eles profanaram, pecando, mas o Senhor disse aqui que por causa do nome dele, por causa da promessa que ele tinha feito, por causa daquela aliança que ele fez com Abraão e a promessa que ele fez com ele precisava seguir em frente com o seu plano de salvação, porque ele precisava cumprir a sua palavra e o seu juramento. Aqui ele falou com um povo desobediente e rebelde, mas ao mesmo tempo ele sabia que ele tinha escolhido um remanescente, e por meio desse remanescente o Senhor Jesus ia vir no futuro e ele criaria a sua igreja, o seu povo verdadeiro, aquele povo santo e perfeito. E foi isso que Deus fez desde antes da fundação do mundo. Esse foi o plano dele sempre. Então, por causa disso, o Senhor falou para eles, eu não faço por vocês, faço por mim mesmo. E no 23 ele disse, santificarei meu grande nome. O Senhor teve que trabalhar para ele mesmo. Ele disse, eu santificarei meu grande nome profanado entre as nações, que vós profanastes no meio delas, e saberão as nações que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado em vós diante de seus olhos. Pois eu vos tomarei, é o que ele disse aqui, tomarei dentre as nações. Aqui ele está falando com o remanescente, ele falou com o remanescente que ele recolheria eles, porque um dia eles iam se converter ao verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E além disso, esse remanescente que estava perdido, que estava longe, aqueles que moravam lá na Babilônia, eles teriam de voltar novamente fisicamente para construir um templo e esperar na promessa do Senhor. Uma promessa que se cumpriu uns 500 anos depois, quando o Senhor Jesus veio.
Mas então aqui Deus falou com eles. Ele disse: "E eu vos tomarei dentre as nações e os recolherei de todas as terras e vos trarei a vosso país. E quando o Messias vier, quando ele se apresentar para vocês, o prometido, o Salvador, e ele pregar o seu evangelho, ele vem com o Espírito Santo para trabalhar e formar o seu templo, a sua igreja. E o que vai acontecer? No verso 25 diz: espalharei sobre vós água limpa. E essa água limpa que ele ia espalhar é a pregação do Evangelho pela boca do Senhor Jesus Cristo. E vamos lembrar, por causa da história, que o primeiro que pregou foi João, quando ele disse: o reino dos céus se aproxima, se arrependam e cada um prepare o seu coração, porque atrás de mim vem aquele que batiza com fogo, aquele que batiza com o Espírito Santo. E aí se cumpre a promessa do Senhor enviar o Espírito Santo àquele povo novo, àquela igreja, aquele templo, aquele povo que o Senhor criou com a obra do Espírito Santo. Então diz: espalharei sobre vós água limpa, e ficareis limpos de todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos vos limparei. Também darei a vós um coração novo, no 26, e porei um espírito novo dentro de vós. Então ele disse: darei a vós um coração novo, quer dizer, uma mudança na sua vida, uma transformação. As pessoas começaram a mudar, nós lemos já isso nos evangelhos, quando o Senhor começou a pregar. Diz lá que os seus apóstolos e muitos discípulos e muitas pessoas seguiam o Senhor. E o Senhor deu para eles um coração novo, para que eles pudessem se converter e seguir em frente no caminho da salvação. Diz: e porei um espírito novo dentro de vós. E realmente o Senhor transformou o jeito que certos homens e mulheres que seguem a sua palavra, o jeito que eles pensam. Então aqui no verso 26, nós acabamos nos lembrando da experiência de Nicodemos. Diz lá que Nicodemos era um fariseu. E ele foi até onde o Senhor Jesus estava à noite e perguntou para ele: Senhor, o que eu devo fazer para obter a vida eterna? E o Senhor disse para ele: é necessário nascer de novo. E ele achou que ele tinha que voltar para o ventre ou a barriga da sua mãe para conseguir nascer sendo uma nova pessoa. E o Senhor disse para ele: não, você deve nascer da água e do Espírito, da palavra de Deus, do Espírito Santo, que é quem faz a obra. E esse verso aqui: também darei a vós um coração novo e porei um espírito novo dentro de vós. Isso aqui é o que nós chamamos de nascer de novo, a transformação que o Senhor faz, o cumprimento daquele plano maravilhoso que o Senhor criou desde antes da fundação do mundo. É esse aqui, esse plano maravilhoso. Diz aqui: tirarei de vossa carne o coração de pedra, porque eles eram duros de coração, eles eram incrédulos, e vos darei um coração de carne. Isso quer dizer um coração que acredite, que ouça a palavra, acredite e possa se converter a Deus. E no 27 diz: e porei dentro de vós meu espírito, e farei que andeis em meus estatutos. Observem a promessa que Deus fez desde antes da fundação do mundo. E aqui, pelo profeta Ezequiel, ele falou para o futuro, dizendo: e porei dentro de vós, os crentes, os seguidores do Evangelho, meu Espírito. E o Espírito Santo ia morar no coração de cada homem e de cada mulher. Por causa disso, o Senhor falou: santos, santas, afastados para mim, para o louvor da minha glória. Foi o que o Senhor disse. Então diz aqui: porei dentro de vós meu Espírito, e farei que andeis em meus estatutos, e guardeis meus preceitos, e os colocarás em prática. É a promessa maravilhosa do nosso Deus. E vamos voltar para Efésios. E desse jeito nós conseguimos ver, porque na verdade são muitos os versos que existem. Eu falei para vocês sobre Joel, e aqui mesmo em Ezequiel 37, dos versos 11 até o 14, o Senhor continuou fazendo a promessa maravilhosa sobre o Espírito Santo, falando que ele ia enviar naquele futuro, na época da obra evangelizadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus enviaria e se manifestaria com o Espírito de Deus, com os dons espirituais, porque esse foi o plano que ele criou desde antes da fundação do mundo.
E é por causa disso que aqui o apóstolo Paulo, em Efésios 1, nós já voltamos para Efésios 1, quando ele diz no 13 e no 14, que em Cristo Jesus todos os crentes, havendo ouvido a palavra, havendo ouvido o evangelho maravilhoso da salvação e tendo também crido no Senhor, diz aqui que fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor de nossa herança, com a finalidade da redenção até o fim do mundo, até o Senhor Jesus vir pela sua igreja nas nuvens, e diz que tudo isso é para o louvor da sua glória, porque todos, a sua igreja, o seu templo, a casa do Senhor, devem louvar e glorificar o nosso Deus, porque Ele nos criou para o louvor da sua glória. Então, nós não temos ou não podemos menosprezar os convites que o Senhor faz para que nós continuemos andando no caminho maravilhoso do nosso Deus. E é verdade que o mundo oferece coisas muito atrativas, coisas muito atraentes, coisas que geram prazer na nossa carne. Nos nossos olhos, nos nossos ouvidos, eles acabam gerando muito prazer. Contudo, nós temos que lutar contra aquilo e não deixar aquilo nos arrastar, porque vamos acabar perdendo a nossa vida eterna, vamos acabar perdendo a comunhão com Deus e a graça que nós temos com Deus, vamos perder esse penhor. Porque se lembrem que o penhor é essa calção quando vai acontecer um negócio, para que não acabem vendendo o seu produto, você fala, eu vou comprar esses produtos. Então o dono fala, mas como eu vou saber? Você diz aqui que vai comprar de mim, mas daí você vai embora e eu vou acabar perdendo um outro cliente que vai querer comprar. Aí você fala, não, eu vou te dar um penhor, eu vou te dar uma calção, um dinheiro de garantia para você deixar isso aqui quieto até eu conseguir o restante do dinheiro e fazer a compra. Isso aí é o penhor. Também é usado muito quando as pessoas compram casas, por exemplo. Sempre tem que ter uma garantia para que você respeite o produto do outro e não venda por enquanto ele não consegue comprar. Mas se a pessoa não conseguir o dinheiro, se ela não conseguir todo o dinheiro e ela vem falar, eu não consegui o dinheiro todo para comprar de você, e o dono vai falar, então você vai perder o seu penhor. Porque eu poderia ter vendido para uma outra pessoa, mas eu acabei esperando você vir, você não conseguiu o dinheiro, então vai embora, você vai perder o penhor porque eu não vou devolver para você. As coisas são assim, é o que diz na lei. E esse é o penhor. E vocês conseguem perceber que dá para perder ele? E o Senhor deu para nós o penhor, deu para nós o Espírito Santo e os dons espirituais. Nós conseguimos falar em línguas ou cantamos em línguas. Aqui na igreja, na congregação, nós não fazemos isso lá fora, não é? Nós não vamos fazer isso nas praças ou nas ruas ou no centro, nos lugares públicos onde todo mundo estiver. Nós não vamos lá falar em línguas nem cantar em línguas, não é? Nós fazemos aqui, congregados todos, na igreja, louvando o Senhor e glorificando o Senhor. O Espírito Santo vem e Ele nos faz cantar em línguas, Ele nos inspira. Nós impomos as mãos e oramos uns pelos outros com a imposição das mãos. É o que nós fazemos. Esse é o penhor que o Senhor nos deu. O Espírito Santo também vem morar no nosso coração. Ele pode morar no nosso coração, mas é claro, ele não vai morar no coração de uma pessoa que está constantemente pecando. O Espírito Santo não vai morar lá. Você precisa primeiro se afastar disso para o Espírito Santo morar no seu coração. É isso, essa é a vida no Senhor, é esse o Evangelho de Cristo, esse é o penhor que Deus deu para nós. Mas agora vocês já sabem que aquele penhor pode acabar se perdendo se você não tiver firmeza, certeza, se você não seguir nesse caminho, se você não for fiel. Por causa disso, o Senhor sugeriu que nós fôssemos fiéis até a morte. Ele disse, ser fiel até a morte, segue nesse caminho reto e eu te darei a coroa da vida eterna.
mas seja fiel. Não volte atrás. Não volte, não saia do caminho, não volte atrás. Porque você vai perder o penhor. Aqui diz o penhor de nossa herança, com a finalidade da redenção, da possessão adquirida para o louvor de sua glória. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor esteja conosco. E ele diz aqui, por isso também eu, ele disse, tendo ouvido de vossa fé no Senhor Jesus e de vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo-lhes menção em minhas orações. O apóstolo, ele sempre ficava orando pela igreja e diz aqui, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, conceda-vos espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então, isso aqui deve ser a nossa oração, não só as orações dos apóstolos, dos profetas, dos evangelistas ou dos mestres. Isso aqui deve ser a oração de todos, pedir a Deus sabedoria e revelação para que a cada dia nós possamos obter mais conhecimento do nosso Deus e desse jeito possamos ficar com as nossas maravilhosas promessas e não permitir o inimigo vir roubar as promessas que Deus tem feito para nós. Promessas que são um plano maravilhoso dele desde antes da fundação do mundo. Então, o nome do nosso Deus seja glorificado para sempre. Aqui no verso 18 temos sugestões dele. Ele disse, iluminados os olhos, quer dizer que o Senhor ilumina os olhos de vosso entendimento, das suas orações, para que Deus nos dê muito entendimento, para que saibais qual é a esperança de seu chamamento, por que Deus chamou vocês, e qual é a riqueza da glória de sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza de seu poder para com os que cremos, segundo a eficiência de seu poder. Quer dizer que as nossas orações sejam sábias, sejam feitas com palavras sábias para que o nosso Deus nos ouça, para que Ele nos ouça e nos ajude. E diz aqui que o poder e a força do nosso Deus exerceu em Cristo Jesus, aqui no 20, ressuscitando dos mortos e assentando-o à sua direita nos lugares celestiais. Diz aqui que o Senhor, o nosso Pai, diz que ele exerceu o seu poder, a sua força, a sua sabedoria e o seu conhecimento. Tudo aquilo ele exerceu em Cristo Jesus quando ressuscitou dos mortos e acabou assentando à sua direita nos lugares celestiais. E também no 21 diz que ele colocou o Senhor Jesus acima de todo o principado, autoridade, poder e domínio, e acima de todo o nome que se nomeia, não só neste século, quer dizer, não só na Terra, no globo terrestre, mas também no século vindouro, na vida eterna. O Pai engrandeceu o Filho. E no verso 22 diz, e sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés. O nosso Pai sujeitou tudo. O Filho Jesus, ele o sujeitou aos seus pés, mas deu o Senhor Jesus por cabeça sobre todas as coisas da igreja. Diz aqui que o Senhor Jesus é a cabeça da igreja. Então, o Senhor Jesus é a cabeça e o seu corpo é a igreja. Mas como o seu corpo deve viver? No verso 23 diz, a qual? Diz aqui que ele é a cabeça da igreja. A qual é seu corpo. A igreja é o seu corpo. É a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, o nosso Senhor, o corpo, é a igreja. E a igreja são os homens e as mulheres que são santos e santas, que foram afastados para Deus, que foram chamados para Deus. São pessoas que, desde a antiguidade, nós temos o remanescente. E neste tempo agora, temos o remanescente, mas também temos os gentios, pessoas de muitas nações que têm a oportunidade, que Deus oferece a oportunidade deles acreditarem no Senhor Jesus, para eles serem salvos, para eles serem santos e santas, afastados para Deus, e para que eles também
tenham o penhor da salvação, para que eles tenham o penhor da salvação, que é o Espírito Santo, o Espírito de Deus, os dons espirituais, e para que o Espírito Santo também more no coração desses homens e dessas mulheres. E eles conseguem isso quando, é lógico, se afastam do pecado. Então, essa salvação maravilhosa que o nosso Pai ofereceu e que foi o plano dele desde antes da fundação do mundo, é o que nós hoje pregamos, é o que nós hoje ensinamos para que vocês meditem, para que vocês analisem e pensem e consigam decidir, para que consigam seguir em frente e acreditem em Deus, acreditem no Senhor, para que vocês leiam a Bíblia, para que vocês orem a Deus e peçam para Ele ajudá-los a entender e compreender os mistérios maravilhosos dele. E Deus vai ajudar vocês com certeza e vai abençoá-los, e um dia todos vamos estar juntos lá na vida eterna, porque é isso o que o Senhor planejou desde antes da fundação do mundo. Então, meu Deus, abençoe todos e todas grandemente. E vamos orar ao nosso Deus. Bendito Pai Celestial, louvado e glorificado seja o teu nome por todas as gerações, pelos séculos dos séculos. O teu nome seja bendito, o teu nome seja enaltecido. Senhor, tu és grande e poderoso, tu és o dono do universo. Tu és aquele que governa o universo completamente, e nós não conseguimos nem listar tudo o que existe no universo, porque a nossa capacidade humana não nos deixa, Senhor. Nós temos muitos limites, mas Tu és muito grande, Senhor, grande, mas acima do nosso limite humano. Sobre tudo aquilo nós te louvamos, te glorificamos e te dizemos que Tu estás lá, Senhor. Tu estás lá naqueles lugares altos, grandes e sublimes. Lá estás Tu, Senhor. Lá está o Teu trono. Desde lá, Tu olhas para todos os seres humanos. Desde lá, Tu olhas para os Teus filhos e as Tuas filhas, a Tua igreja, a Tua congregação e o trabalho que Tu tens feito, Senhor. Te agradecemos, Pai, obrigada. E nos ajuda, Senhor, a Te servir. Nos ajuda a que nós consigamos fazer a Tua vontade. Nos ajuda, Senhor, a mudar. Senhor, tira de nós as correntes e as ataduras, e essas ataduras que estão ao redor do nosso corpo, que não nos deixam viver uma vida santa e reta perante Ti. Senhor, tira essas armadilhas do diabo, tira a inveja do inimigo, tira todas as bruxarias e os feitiços, as armadilhas, as ciladas, as maldições que o inimigo tenta fazer contra nós para nos prejudicar, para nos magoar. Senhor, destrói essa obra maligna e nos liberta e nos ajuda a todos, porque queremos ser os Teus filhos e as Tuas filhas. Meu Pai Santo, não há nada impossível para Ti. Tu és benfeitor, Senhor, Tu és justo, Tu és misericordioso e Tu nos abençoas e vais nos abençoar, vais nos limpar, vais nos curar, Senhor. Olha para as doenças, há tantas pessoas doentes nos hospitais, em suas casas, nas suas camas, crianças e velhos de todas as idades, todos estão doentes, e eu Te peço, Senhor, que tenhas misericórdia, que estendas a Tua mão e cures eles, fazes milagres e curas. Obrigada, meu Pai Celestial, por nos olhar, Senhor, por nos ouvir. Obrigada, eterno Deus, nos ajuda a viver em santidade. Nos ajuda para que realmente sejamos santos e santas, afastados do mal, afastados do pecado, para Te agradar e desfrutar das Tuas bênçãos, desfrutar do Teu amor, desfrutar do Teu benefício, Senhor. Te agradecemos, meu Pai, no nome de Jesus Cristo Te pedimos, Senhor, para Ele seja a honra e a glória desde agora e para sempre. Amém. Glória ao Senhor. Vamos cantar o coro 139. Ele fez tanto por mim. Ele quem? O nosso Deus. Él hizo tanto para mí, Él hizo tanto para mí, jamás podré contarles la mitad de las cosas que Él
mí. Él hizo tanto para mí. Él hizo tanto para mí. Jamás podré contarles la mitad de las cosas que el Señor ha hecho para mí. E é assim mesmo. Jamais poderemos contar nem a metade de tudo o que o nosso Deus tem feito por nós. Que o meu Deus abençoe todos vocês. Amo vocês com todo o meu coração. Para as crianças, muitos beijos e obrigados, meus queridos irmãos e irmãs. Para vocês aqui também, muito obrigada. Deus abençoe todos. Obrigada e até mais.